Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos nesta súplica incessante do Espírito Santo. Estamos suplicando o Espírito Santo. E a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, são uma ocasião para nos ajudar nesta súplica, para que nós perseveremos suplicando o Espírito Santo, a força sem a qual nós não podemos caminhar na fé. A unção necessária, a vida necessária para que haja vida espiritual. O amor sem o qual nenhum amor se torna presente nos nossos corações, porque o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Nas nossas relações humanas, o amor, ele não é uma pessoa. Você ama o seu pai, e o amor que une o seu pai a você, você não o entende como uma pessoa. Você vai dizer, padre, sim, mas o amor que me une ao meu pai é Deus. Sim, mas você compreende que nas nossas relações nós não compreendemos como uma pessoa. É um sentimento, é uma realidade forte que une você ao seu pai. Mas o amor que une Jesus ao Pai é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, nós estamos suplicando então a Deus que Ele faça descer sobre nós este amor, para que nós possamos amar a Deus e amar de uma maneira semelhante como nós ouvimos hoje na primeira leitura, na história de São Paulo. Estamos aqui no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, e diz que São Paulo, ele está em Mileto, uma cidade de uns 60 quilômetros de Éfeso, e ele manda chamar, diz aqui, Paulo mandou um recado a Éfeso, convidando os anciãos, os chefes, os episcopos, os presbíteros, os chefes daquela região, daquela igreja, da igreja de Éfeso. Pois bem, porque São Paulo vai se despedir deles. Não está muito próxima a morte de São Paulo, mas São Paulo não voltará a ver os cristãos de Éfeso. Éfeso é aquela mesma comunidade para a qual São Paulo pediu o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, na segunda leitura de domingo, que nós ouvíamos. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um Espírito de sabedoria, que vos revele e vos faça conhecer, que Ele abra os vossos corações à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. São Paulo pede o Espírito Santo, então, para os cristãos de Éfeso, para que eles creiam, para que eles saibam qual é a esperança para a qual eles foram chamados. Que eles nunca se esqueçam que eles são chamados para o céu. Pois bem, é com estes cristãos que São Paulo está conversando. Chama-os e se despede. E São Paulo vai dizendo que ele... Estamos aqui no versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. E agora, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam prisões e tribulações. Não sei se vocês perceberam, mas São Paulo faz aqui um trocadilho. Ele diz, eu, prisioneiro do Espírito Santo, e o Espírito Santo me adverte que prisões me esperam. Em outras traduções vocês vão encontrar, eu, acorrentado pelo Espírito Santo, e o Espírito que me adverte que correntes me esperam, que prisões me esperam. Então ele faz essa relação entre ser
prisioneiro de Deus, que nos conduz à liberdade, que nos conduz ao amor. Padre, mas como assim prisioneiro de Deus? Prisioneiro por livre e espontânea vontade, quando você não quer, mas que a sua vontade prevaleça na sua vida. Quando você não mais quer ser guiado pela sua vontade. Quando você não quer que a sua vida, as suas vontades e os seus quereres sejam as realidades principais na sua vida. O que é um prisioneiro? É alguém que não tem mais vontade. Tudo depende da vontade do Estado, do delegado, do carcereiro. O que eles quiserem é o que vai acontecer. Quando eles querem, quando o Estado diz que tal horário é o horário do banho de sol, é quando ele vai tomar banho de sol. A hora que eles servirem a comida é a hora que ele terá a comida. Quando a prisão desligar as luzes, é hora de dormir. Não tem mais nada, nenhuma leitura possível, porque estão às escuras. Eles não têm mais vontade. Pois bem, São Paulo, então ele aplica isso a Deus, mas Deus não é alguém autoritário, mas Deus é quem conduz a nossa vida para a nossa própria realização e felicidade. Então ele não quer mais ter vontade nenhuma, ele quer se renunciar a si mesmo. Não foi isso o que Jesus disse? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pois bem, então São Paulo ele diz: eu sou prisioneiro do Espírito Santo. Eu sou prisioneiro de Deus. Eu quero o que Deus quer, quando Deus quiser, como Deus quiser. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, seja feita a vossa vontade na minha vida. Este é o caminho de todo cristão. Mas vocês compreendem, meus santos, que é a nossa luta diária de aceitar e aprender a amar a vontade de Deus na nossa vida. Pois bem, então São Paulo continua, ele diz: eu, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém e não sei o que é que lá vai me acontecer. Sai, Abraão, de tua terra e vai para onde eu te indicar. Nós poderíamos aqui pegar vários exemplos bíblicos e extrabíblicos dos santos que viveram a partir desta realidade de não se pertencerem a si mesmos, de não serem mais donos deles mesmos, mas de se entregarem totalmente a Deus e deixarem que a vontade de Deus em suas vidas prevaleça. Meus santos, é para isso que estamos pedindo o Espírito Santo. Porque enquanto a nossa vontade prevalecer, nós iremos constantemente colocar um obstáculo à ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, Senhor, ensina-me a querer o que Tu queres, como queres, quando quiseres, que seja feita a vossa vontade, sempre, hoje e sempre, na minha vida. Pois bem, então continua São Paulo: vou para Jerusalém, não sei o que lá me acontecerá, mas eu sei que dificuldades estão lá me esperando. Mas, aí vem a frase lapidar. Que frase bonita, meus santos, e que nós precisaríamos rezar e pedir a Deus que esta realidade se faça na nossa vida. Mas de modo algum considero a minha vida preciosa a mim mesmo. Imagine, meu santo, pare agora um pouquinho e compreenda as implicações dessa frase na sua vida. A minha vida não é preciosa a mim mesmo. Consequentemente, a minha felicidade não é preciosa a mim mesmo. Os meus projetos, isto é, eles não são centrais, eles não são absolutos, eles não estão em primeiro lugar. Preciosa é a vontade do Senhor.
Em primeiro lugar está a glória de nosso Senhor. O que eu quero de verdade é realizar a missão para a qual eu fui criado, e não atingir os meus objetivos, atingir as minhas vontades, realizar os meus sonhos. Quando você diz que a sua vida não é preciosa a você, você está dizendo tudo isso. Isto é, porque muitas vezes nós vivemos o quê? Para atingir as nossas metas, para alcançar os nossos sonhos, para fazer as nossas vontades, mesmo que não sejam más, mesmo que não sejam metas más, nem sonhos maus, nem más perspectivas, mas são sempre realidades humanas, coisas que saíram do seu coração. Mas quando você diz o quê? A minha vida eu a viverei para buscar a glória de Deus. A minha vida eu a viverei para fazer a vontade de Deus. Preciosa é a vontade de Deus. Mas é claro, meus santos, que nós compreendemos que nós não somos capazes de um tal desprendimento. Que nós por nós mesmos, não somos capazes de um amor deste tamanho. Então o que é que nós precisamos fazer? E nós não podemos nos cansar de repetir, porque a repetição é a mãe da sabedoria. Quem sabe repetindo 1, 2, 3 vezes nós aprendamos. Nós precisamos suplicar o Espírito Santo. Mas suplicar não apenas na novena de Pentecostes. Suplicar não apenas hoje, porque eu falei e isso vai ficar bem fresquinho na sua memória. Mas suplicar todos os dias. Vinde Espírito Santo, vinde amor de Deus, vinde dom que me capacita a atingir a missão da minha vida. Vinde Espírito que me capacita a atingir a meta. Vinde Espírito que me capacita a atingir a meta que Deus destinou para mim. Vinde Espírito Santo para que eu seja aquele que Deus sonhou quando me criou. São Paulo continua: mas de modo algum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto, não é que ele fosse um deprimido, não é que São Paulo fosse um masoquista que gostasse de sofrer, uma pessoa doente psicologicamente, que gostasse da frustração e da infelicidade, nada disso. São Paulo não tem nem de longe essa personalidade. Ele se despreza a si mesmo, ele se coloca de escanteio, porque ele é um doente mental. Não, ele se coloca de lado, ele está disposto a não ter a própria vida preciosa aos próprios olhos, contanto, versículo 24, que eu leve a bom termo a minha carreira, contanto que eu atinja, que eu cumpra a minha missão, contanto que eu faça a vontade de Deus. Então, aqui nós percebemos que esse homem apaixonado, para fazer a vontade de Deus, para alegrar o coração de Deus, para cumprir a sua missão, para exercer fielmente o seu serviço, ele está disposto até a colocar a própria vida de lado, não a tendo como preciosa. É claro, meus santos, que São Paulo apenas está repetindo a vida de Jesus. Foi isso que Jesus fez. Para fazer a vontade do Pai, ele se esqueceu de si mesmo. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero glorificar o meu Pai, entregando a própria vida. Meus irmãos, repito, ouvindo essas palavras, nós vemos quão incapazes somos. Então supliquemos o Espírito Santo e supliquemos com essa consciência de que nós somos miseráveis e incapazes de por nós mesmos atingir esta meta. São Basílio Magno,
Hoje, a igreja em todo o mundo rezará estes versículos, este texto, em que São Basílio fala do Espírito Santo e que todo aquele que deseja a santidade deve com ele se encantar. Ele diz: quem quer ser santo e quem quer se livrar e se libertar dos seus vícios e das suas misérias, precisa ser amigo do Espírito Santo. E ele diz assim: e como não ser? Qual é o homem, ele se pergunta, qual é o homem que, ao ouvir os nomes com os quais é designado o Espírito Santo, não eleva o ânimo e o seu pensamento para a natureza divina? Quem é que, quando ouve os nomes do Espírito de Deus, não se encanta e não pensa em Deus? E ele diz, ele vai dizendo agora os nomes da terceira pessoa da Santíssima Trindade: Espírito do Pai, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, Espírito da verdade que procede do Pai, Espírito de retidão e, com aquele nome próprio e peculiar, Espírito Santo. Volta-se para ele o olhar de todos os que buscam a santificação. Todos os que buscam a santificação precisam ter o olhar, o coração voltado para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo, tende a aspiração de todos os que vivem segundo a virtude. E o seu sopro que os revigora, é o seu sopro que os revigora e reanima, para que atinjam o fim natural e próprio para o qual foram feitos. Então é o Espírito Santo que nos capacita a atingir o fim, a finalidade da nossa vida. Ele é fonte de santidade, é luz da inteligência. Lembra quantas vezes aqui nas homilias eu falo, não apenas conhecer pela inteligência natural, mas conhecer espiritualmente. Não apenas conhecer as verdades de fé, que você, por exemplo, eu estou falando da necessidade de suplicar o Espírito Santo. Você precisa não apenas conhecer, chegar ao conhecimento intelectual, isto é, vocês, se todos aqui são maiores de 7 anos, com diferenças, mas todos compreenderam o que eu disse. Precisamos suplicar o Espírito Santo, precisamos pedir o Espírito Santo. Todos que chegaram à idade da razão, com diferenças, mas todos compreenderam isso. Mas que pena se compreenderam apenas pela inteligência e não apenas espiritualmente, isto é, quando algo dentro de você se iluminou e você compreendeu que você necessita do Espírito Santo mais do que você necessita do ar para viver. Que o Espírito Santo é mais necessário para você do que a comida, do que a bebida e do que o sono. De que pode lhe faltar qualquer coisa, porque qualquer coisa que lhe faltar, o máximo que poderá lhe causar é a morte do corpo, mas que não pode lhe faltar o Espírito Santo, que nos causa a morte definitiva e eterna. É desta que nós precisamos fugir. Então ele é o bem mais necessário, é o bem com B maiúsculo, é o bem por antonomasia, é o bem sem o qual nada é bom, o Espírito Santo. Então eu preciso pedir a cada dia, a cada instante, eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que a minha fé seja viva. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que eu cumpra a minha missão. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que eu seja feliz pelas promessas de Deus. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para carregar a minha cruz de cada dia e suportar os sofrimentos que me visitam. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que mesmo com as dificuldades da vida, eu sorria pela esperança que eu tenho da vida eterna, da felicidade sem fim. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que a luz de Deus esteja sempre a iluminar e a arder no meu coração, para que eu tenha aquela felicidade que o mundo não pode dar, mas que também não pode tirar. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, mas esta consciência que vem do próprio Deus, que a nossa inteligência simplesmente
não pode alcançar. Ele é a fonte da santidade, a luz da inteligência. É Ele que dá de si mesmo uma certa iluminação à nossa razão natural para que encontre a verdade. É Ele que nos ilumina e que nos faz conhecer bem todas as coisas. Inacessível por sua própria natureza, torna-se acessível pela sua bondade. Isto é, nós nunca por nós mesmos poderíamos alcançar o Espírito Santo, mas porque Ele é bom, porque Ele é amor. O amor entre o Pai e o Filho, Ele quer se dar, Ele quer se doar a nós. E o que nos cabe fazer? Suplicar. Vinde Espírito Santo. Suplicar por meio das nossas orações. Suplicar, nem que seja com um olhar ao céu, como quem diz: se o Senhor não vier, não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Se o Senhor não me ajudar, eu nunca vou cumprir a missão para o qual eu fui criado. Eu, padre, você, mulher casada, homem casado, leigo, pai de família, no seu trabalho, cada um cumprindo, religioso, religiosa, cada um cumprindo a sua missão, graças à força de Deus. Por isso, meus santos, supliquemos o Espírito Santo. Deus quer se dar a nós, mas Ele se dará a nós de acordo com a disposição de cada um. Com essa frase eu termino. São Basílio Magno, ele diz: os que participam do Espírito recebem os seus dons, mas recebem na medida em que o permite a disposição de cada um. Então, depende muito da disposição de cada um para receber o Espírito Santo em abundância, o Espírito Santo com os seus dons. Então você precisa pedir, e pedir a Deus a graça de pedir direito. Você precisa pedir, e pedir a Deus a graça de querer o que você está pedindo. Porque muitas vezes nós pedimos com a boca, mas não queremos de fato. Muitas vezes nós pedimos com a boca, mas negamos com a vida. A nossa vida tem atitudes que são contrárias ao recebimento do Espírito Santo. Você pede o Espírito Santo para se desprender de si mesmo, mas você na sua vida é apegado à sua vontade e a tudo que você quer, de modo que são duas coisas contrárias, contraditórias, porque o Espírito Santo é desprendimento de si mesmo, é perda de si mesmo, é doação de si mesmo, e você só quer que a sua vontade, o seu querer e do seu jeito as coisas aconteçam. Então você precisa pedir o Espírito Santo e pedir a Deus que Ele ponha as disposições no seu coração. Ajuda-me, Senhor, porque eu não sei como pedir. Então vem pedir em mim. Você que vai receber Jesus na Eucaristia tem a ocasião mais perfeita. Quando receber Jesus, dizer: Jesus, o Senhor agora está aqui no meu coração. Pede para mim o Espírito Santo. Que Ele venha de uma maneira nova na minha vida. Que Ele venha de uma maneira a me transformar de verdade e a me fazer um homem, a me fazer uma mulher que possa cumprir a missão, que possa atingir a meta que Deus colocou na minha vida. Eu quero ser, Senhor, aquele que Tu queres que eu seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.